Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui hoje com um certo atraso, né? A gente teve alguns problemas em relação ao horário aí. E hoje a gente vai fazer uma live, vamos discutir, vamos falar a respeito de apoio institucional. E para falar disso, a gente está aqui encontrando com o Fábio, com o Fábio Alves, com o Gustavo Tenório e com o Niltinho. Na verdade, hoje é um grande encontro de amigos, né? Hoje eu tenho o prazer aí de encontrar o Gustavo, com quem eu estudei durante 6 anos na faculdade, né? O Gustavo, ele deixava eu xerocar o caderno dele para fazer prova, né? E o Nilton, eu tive o privilégio de trabalhar em Curitiba, né, no começo da gestão, em 2013, tá? Então, a gente vai fazer na seguinte ordem, né? O Gustavo vai falar um pouco a respeito da ideia dos princípios relacionados ao apoio institucional. O Fábio, ele vai falar um pouco sobre do processo de implantação, como que isso se operacionaliza no cotidiano e dentro da gestão na área de saúde. E o Niltinho vai falar um pouco tanto sobre a experiência, ou como que é isso, da experiência que ele teve em vários locais, né, com o apoio institucional, e algumas questões que elas são bastante estratégicas dentro dessa lógica. Então, vou passar aí para o Gustavo, tá? E boa noite para todos e todas. Boa noite, uma alegria estar aqui com os amigos. Nesses tempos de pandemia, a gente se encontra muito menos, pelo menos temos esses encontros virtuais, né? Então, agradeço muito o convite. Esse é um tema que ele é muito importante para a saúde coletiva, para a saúde pública. E essa ideia de apoio é uma ideia que ela é formulada inicialmente pelo Gastão, né, aqui no departamento de saúde coletiva da Unicamp, e ela tem uma ressonância na sua origem com essa perspectiva de democracia nas organizações, né? Então, a gente está num momento bastante peculiar, né, da história, em que mesmo a ideia de democracia mais geral, né, a ideia de uma democracia em relação ao Estado, né, as eleições dos governantes, a ocupação dos cargos públicos, mesmo essa ideia anda fragilizada, né, a gente vive num momento com o fascismo, o elogios à ditadura, à tortura, ocupando espaços de poder aí bastante significativos, mas essa ideia de democracia nas organizações, nas instituições, ela, obviamente, ela é um tanto quanto minoritária, né, na história, mas ela é muito forte na área de educação. Então, essa ideia, né, das escolas democráticas é todo um campo de produção acadêmica, de experiências com educação, uma educação, toda essa contribuição do Paulo Freire, que é tão importante, né, no mundo inteiro. Então, essa ideia da educação, a relação entre educação e democracia, educação e cidadania, e também a ideia de pensar o trabalho em educação na perspectiva de uma organização democrática, né, de uma escola democrática, que prepare, né, as pessoas e o trabalho das pessoas tem essa possibilidade de um trabalho criativo, de um trabalho menos automatizado, menos automático, né, que as pessoas possam entender por que elas estão fazendo as coisas, compreender por que elas estão fazendo as coisas. Na saúde, essa ideia de democracia e de pensar as organizações de uma forma mais democrática, ela tem uma força muito grande na área de saúde mental, né, toda a crítica aos manicômios, toda a crítica a essas instituições totais que antes dos manicômios lidaram, né, com outras doenças, como tuberculose, hanseníase, né? Então essa ideia de trancar e controlar, né, da lógica mais total, e toda essa crítica dentro da saúde mental, ela também contribui para essa ideia do apoio. Então, a proposta do apoio, ela está dentro de uma proposta de método de cogestão, né, de gestão
mais democrática, de pensar uma gestão mais participativa. E então, a regra geral dentro das organizações é que a gente tenha uma fragmentação do trabalho, né? Então, uma fragmentação do trabalho e uma concentração das decisões num pequeno grupo, né? Então, os chefes, os gestores, os administradores, eles concentram os processos de decisão, essa decisão ela é repassada para a organização, e o poder dentro da organização, geralmente, e na área da saúde isso é muito típico, ele se distribui pelas corporações profissionais. Então, cada profissão, cada médico, cada enfermeiro, cada nutricionista, ele tem um chefe, e esse chefe e a estrutura da organização, ela se dá por essa fragmentação profissional, né? Então, a distribuição do poder, ela vai acontecendo nessa lógica, de uma forma muito parecida, que lembra muito uma lógica da linha de produção das empresas, né? Uma esteira, cada um fazendo uma parte, cada trabalhador tem um fiscal, alguém que está verificando se ele está fazendo o que foi decidido, sem a participação dele. Então, essa dinâmica organizacional, ela diminui a responsabilidade. Então, se a gente pensar na área da saúde, quando essa fragmentação ela é muito intensa, e com o processo de especialização, né, cada profissional tendo uma responsabilidade por um pedaço menor do corpo humano, essa fragmentação ela gera também uma desresponsabilização. Quem cuida da pessoa, né, quem junta tudo, né, e as pessoas, por mais que a gente precise fragmentar para compreender, para entender o processo de adoecimento, as pessoas continuam sendo as pessoas, e o trabalho em saúde, ele precisa dessa capacidade do serviço de saúde de se responsabilizar pelo conjunto das ações que estão sendo realizadas por todos os profissionais. Então, a proposta do apoio, ela olha para esse cenário, que é um cenário de muita fragmentação do trabalho, de pouca responsabilização em relação à pessoa. Ela olha para esse cenário de distribuição do poder organizacional para as corporações profissionais, então cada profissional tem um chefe. Essa lógica de organização do poder na organização, ela também induz a uma fragmentação do trabalho. Então, na medida que mesmo que tenham vários profissionais cuidando da mesma pessoa, por exemplo, num leito de enfermaria, no leito de UTI, ou num ambulatório, esses profissionais estão trabalhando juntos, só que cada um está na sua sala ou está fazendo um trabalho separado do outro. Quando cada um tem um chefe, essa conversa é mais difícil. Então, a proposta do apoio, ela surge tentando mexer nesse organograma. Então, a primeira ideia do apoio é que tem uma equipe, todo mundo que está cuidando da mesma pessoa está na mesma equipe. Essa equipe, ela tem uma coordenação que pode variar, que tanto faz quem seja, não precisa ser da profissão X ou Y, precisa ser capaz de ajudar a equipe a cuidar das pessoas de uma forma melhor e de trabalhar como um time, né, como um time coeso. Dentro dessa perspectiva de uma organização diferente, mais democrática, menos fragmentada, em que você tem pessoas que estão trabalhando juntas, com uma coordenação, e isso vai... coordenadores de equipes vão fazendo colegiados e vão ascendendo, a organização o poder na organização vai se distribuindo de baixo para cima, como se fosse uma pirâmide. Nessa lógica, dentro da ideia de gestão mais participativa, em vez do gestor trabalhar com a perspectiva de fiscalizar, como é numa indústria tradicional, né, que tem um processo de decisão concentrado em poucas pessoas, quem planeja, decide é um grupo, quem executa, sem necessariamente entender o que está fazendo, é outro grupo. Então, precisa de pessoas indo lá fiscalizar se aquilo que foi decidido está sendo feito. Num processo organizacional mais democrático, mais participativo, existe uma dimensão de controle, né? A gestão tem esse papel de também controlar para ver o que está sendo feito, ver se está sendo
cumprido o papel que foi combinado, né, os combinados internos, os combinados da organização com a sociedade, né, o papel daquela organização perante a sociedade, mas quando se formula a ideia de apoio, a perspectiva é que, do apoio institucional, é que aquele profissional ele tem um papel de contribuir para aquela equipe pensar o seu processo de trabalho, porque aquele processo de trabalho seja mais efetivo, para que aqueles trabalhadores aumentem a capacidade de entender o que eles fazem, de entender por que eles tomam determinadas decisões e não outras, de olhar para as relações entre eles como equipe, deles como equipe para os usuários. Então, o apoiador, ele tem essa tarefa não só de verificar o que está acontecendo, mas de planejar junto, de pensar junto, de avaliar junto o que está sendo feito, de construir metas em conjunto, a partir de uma avaliação. Toda a equipe tem aspectos que ela domina, que ela sabe mais, e tem aspectos que ela tem mais dificuldade, que seja porque a população que ela atende mudou, seja porque tem aspectos que ela não domina, não conhece. Então, o apoiador institucional, ele tem essa tarefa de ajudar essa equipe a trabalhar melhor, de ajudar essa equipe a pensar o seu processo de trabalho. Isso implica analisar as relações profissionais, as relações de poder que acontecem dentro da equipe com a organização como um todo, da equipe com os usuários. Então, o apoiador ele tem essa tarefa de aumentar a capacidade da equipe de compreender, de analisar a sua vida no trabalho, e também de qualificar suas ações, de qualificar suas intervenções. Então, o compromisso do apoiador, ele não é só com a eficácia do resultado ou com o cumprimento de metas abstratas, não tem nenhum problema definir metas, mas metas em conjunto com as equipes. Então, a tarefa do apoiador é ajudar no processo de trabalho, né? E na perspectiva de que tem que haver um equilíbrio entre o papel social daquela equipe, né, o compromisso que ela tem com a sociedade de produzir saúde dentro da sua especificidade, tem que haver um equilíbrio disso com a própria produção de sujeitos, o trabalho criativo, o trabalho não automatizado, a capacidade de perceber os limites das estratégias que estão sendo escolhidas. Então, o apoio institucional, ele vai caminhar nessa perspectiva de ajudar a olhar para o processo de trabalho, de olhar para os problemas, qualificar a compreensão, quantificar esses problemas, pensar junto estratégias, pensar planejamento. Então, o apoio ele vai se diferenciar daquela lógica do fiscal, do supervisor, no sentido mais tradicional da palavra na administração, alguém que vai lá supervisionar, verificar se o que foi decidido está sendo executado. Então, a ideia do apoio ela é muito ousada, porque ela está atrelada a uma perspectiva de democracia organizacional, né, de um trabalho que ele seja pelo menos menos alienado, menos automatizado, né, que as pessoas possam saber por que elas estão fazendo as coisas, e que principalmente a organização seja capaz de valorizar o saber que os trabalhadores adquirem trabalhando, né? Então, o ponto de vista do trabalhador, ele, como todo ponto de vista, ele tem alguns limites, mas ele tem também um conjunto de sabedorias que alguém que está num nível central de gestão não tem como enxergar, né? Não tem como saber, porque é ele que encontra aquele usuário específico, é ele que lida com uma situação singular, e então o apoio está atrelado a uma perspectiva de gestão mais democrática e mais capaz de reconhecer esses saberes que são produzidos no encontro clínico, tanto os saberes dos trabalhadores, quanto os trabalhadores também serem capazes de reconhecer os saberes, né, os conhecimentos dos usuários sobre a sua própria vida e sobre como lidar com os problemas de saúde. Então,
Eu acho que o que eu queria comentar, assim, para abrir sobre a ideia do apoio, era isso, né? Talvez a última coisa é dizer que o apoio institucional ele é um par do apoio matricial, né? Então, quando a gente define uma equipe responsável por um conjunto de pacientes, as pessoas que não fazem parte dessa equipe básica, elas provavelmente vão fazer o apoio, ou seja, vão a partir de um saber nuclear, elas vão trabalhar aquele saber com aquela equipe, considerando o processo de trabalho, mas tendo como foco, por exemplo, o apoio de um nutricionista, o apoio de um cardiologista, o apoio dos profissionais do NASF, atenção primária. Então, o apoio institucional, ele faz uma parceria com o apoio matricial, que tem o núcleo do apoio matricial, ele é mais pedagógico, e o núcleo do apoio institucional é mais o processo de trabalho, né, da equipe, está olhando mais para a dinâmica da equipe. Mas os dois precisam olhar para a dimensão pedagógica, para o processo de do processo de trabalho, né, os saberes envolvidos, e também os dois precisam olhar para o processo de trabalho, ou seja, para a dinâmica da equipe, para o modo como a equipe toma suas decisões e trabalha junto. Acho que o que eu queria, para abrir a nossa conversa, trazer era isso. Marcelo. Marcelo, acho que você está sem som. Desculpa. Bom, eu queria cumprimentar umas pessoas que entraram aqui, o Richardson, que é da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a Márcia Bárbara. A gente recebeu também o Maurício Matos, que ele é da Fiocruz também. Ou seja, essas lives elas têm sido muito bacanas porque elas dão um respiro para muita gente. Acho que tem muito trabalhador do SUS que está entrando e tem visto essa discussão frente a esse cenário árido que a gente está vivendo ultimamente. A gente conseguir falar de democracia institucional, de estratégia de gestão democrática, tem sido um super respiro. Eu acabei não apresentando direito o Gustavo, eu só falei que ele era meu amigo durante a faculdade. O Gustavo ele é professor do Departamento de Saúde Coletiva na Unicamp, na Universidade de Campinas, e também não apresentei o Fábio, que vai falar agora, o Fábio Alves, né, que ele é secretário municipal de Paulínia, e ele também é professor do Departamento de Saúde Coletiva. Eu só preciso esclarecer que era eu que pegava o seu Pereira, eu vou caderno, apresentar né? a hora que ele for falar. Até porque você não entendeu minha letra. Está sendo generoso. Vamos passar para o Fábio agora, tá? Boa noite, queria agradecer a disponibilidade dos colegas aqui, né, do Gustavo, pela contribuição, pelo compromisso de sempre estar fazendo debate conosco nas intervenções municipais, estar com o Gustavo na universidade e também em várias intervenções tem sido um aprendizado muito importante para nós, para mim, enfim. Queria agradecer também ao grande amigo Newton, que está aqui também, disponibilizando aí um debate, uma contribuição, o seu tempo, com certeza trazendo experiências importantes, né, do tema apoio institucional, né. E o Marcelo, mais uma vez, aqui apoiando a gente, cumprindo essa moderação aí super bacana toda semana, discutindo vários temas. Então, queria agradecer a vocês por essa articulação e por essa contribuição. Eu queria falar um pouco em cima de uma certa organização concreta que o SUS Paulínia vem apostando, vem se colocando enquanto projeto institucional, um dos temas dentro do projeto institucional, mas também trazendo aqui que essa experiência é também de outros movimentos em outros municípios, de outros movimentos de espaço de formação, de outros movimentos apoiando no concreto algumas instituições que vêm um pouco refletir a nossa experiência desse grupo, Gustavo, Newton, do Gastão, da Unicamp, do Marcelo, enfim, nas experiências que nós tivemos a honra, a oportunidade de participar. Eu acho que o desafio, né, para o gestor municipal
primeiro é bancar essa ordem, né, de garantia da gestão participativa, né? Pensar essa relação de um modelo de gestão que possa ser menos centralizador, menos vertical, mais na relação com os serviços, com mais capacidade de escuta, né, dos interessados na produção de saúde, seja trabalhadores, trabalhadoras, seja usuários, usuárias. Eu acho que reformular, né, processo de gestão numa tradição totalmente ao contrária, né, de um Estado autoritário, de uma política sempre controlista, acho que já é um grande desafio. Evidentemente que nós temos várias experiências que a gente poderia tematizar sobre várias perspectivas, né? Uma relação anti-Taylor, uma relação de uma democracia institucional, numa relação de garantia de que a participação ela é constituída e produzida na relação de um verdadeiro trabalho em saúde enquanto equipe multiprofissional, na relação com o usuário, enfim, sob diversas perspectivas. E Paulínia vem fazendo, com muito respeito, uma relação de transformar por dentro, respeitando a história do município e as relações de um organograma, de uma relação já datada e pautada no modo tradicional de fazer gestão. Então, acho que a primeira quebra que a gente pretendeu fazer é tirar essas lógicas de gestão da secretaria ou por categoria profissional, ou gestão da secretaria por linha de cuidado, né? Gestão da pediatria, gestão da fisioterapia, gestão da clínica médica, gestão da mulher, enfim, gestão, referência técnica para a ginecologia obstetrícia. Então, acho que a primeira lógica foi quebrar isso, né? Entendendo que esse tipo de intervenção ela vai fragmentando cada vez mais o serviço de saúde e numa perspectiva de que uma gerência local tem vários chefes, né? E a lógica de comunicação se torna impraticável. Então, a gente trabalhou primeiro isso, reconhecendo isso, a dificuldade de produzir uma comunicação. Nós entendemos que o conceito, essa lógica de núcleo-campo foi bastante oportuno para nós, né? Ao mesmo tempo, garantir que essas pessoas, estando nessas gerências de categoria ou por linha de cuidado, pudesse manter esse saber, em algum momento, como núcleo, numa relação transversal entre os serviços, mas que eles se tornassem apoiadores enquanto campo, né? Que uma referência de pediatria tivesse uma relação com o serviço referenciado, constituindo um apoio institucional, constituindo um apoio da gestão da secretaria para esse serviço, além do saber dela da pediatria, né? Então, acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem feito, né? A gente entende que vamos trazer muito poucas pessoas de fora para poder apoiar um processo de mudança, mas a gente vai contar muito com a tradição, com a história, com a equipe que já constitui, né, essa relação com o município. Então, acho que o primeiro desafio é esse arrumar por dentro e a gente constituir, né, que esse lugar de núcleo possa ser valorizada, mas que o modelo de gestão, apoiando as unidades no campo, né, utilizar o conceito de campo e apoiar uma unidade como referência, como processo continuado, como processo permanente de relação, de produção de vínculo, e aprofundando, né, as relações que existem nesse próprio serviço, foi fundamental. Então, a gente define, portanto, um conjunto de apoiadores que tem o núcleo e chama para a equipe e comporta uma referência para cada serviço de saúde, uma dupla de apoiadores para cada serviço de saúde, compondo, portanto, esse modelo de gestão de apoio diretamente aos serviços, né? Evidentemente, então, acho que esse é o primeiro passo. Evidentemente que, para transformar uma prática muito vinculada ao núcleo e a gente trabalhar essa ideia de apoio à gestão, apoio institucional, a gente precisou redefinir alguns objetos de gestão, né? Então, essa referência técnica ela vai deixar de fazer uma escala médica e vai discutir o tema de como organizar o acolhimento, como pensar o acesso na unidade, como garantia de que a gente possa ter
um trabalho cada vez mais multiprofissional. O que significa esse tema de articulação de redes. Ou seja, nos interessaria pegar determinados temas, né, que pudesse dar objetividade ao trabalho, né, à nova forma de intervir e pensar dessa relação desse profissional do núcleo para esse campo, para a unidade, para o serviço de saúde. Então, acho que isso foi muito importante para a gente, né? Então, eu posso identificar que essa transformação, ela tem também, para dentro dos serviços, alguns questionamentos, né? Ao mesmo tempo que a gente retoma uma engenharia de gestão, a gente cria lá também uma necessidade de compreensão de como é que será esse novo papel da gestão. Uma relação mais próxima, uma relação cotidiana quando necessário, uma relação de produzir o apoio na lógica de pensar, problematizar e refletir o nosso trabalho, e essa lógica de olhar, né, a organização do trabalho, da clínica, do serviço, da gestão de cada unidade, cada serviço de saúde. Acho que isso foi muito importante. A gente entende que a Secretaria, ao propiciar essa mudança, deve fazer um espaço coletivo para dentro, né, para criar uma relação de supervisão desse apoio institucional, para que a gente possa discutir e possa, ao mesmo tempo, olhar para um projeto em implementação e, ao mesmo tempo, refletir sobre as práticas do apoio, considerando que o tema do apoio institucional, do modelo de gestão, é um tema pode ser um tema novo para a maioria das pessoas, ou pode ser um tema distante de uma prática para a maioria das pessoas. Então, acho que esse é o cuidado que a Secretaria vem fazendo, de garantir que esse grupo, né, ao se colocar no campo da intervenção, no sistema de saúde, possa vir para cá e ter um apoio, uma supervisão institucional que garanta ele desenvolver uma prática. Agora, o que a gente considera muito importante, que acho que é um debate central para nós, é que a gente entendeu que a democracia institucional não se faz só numa relação da função apoio, enquanto novo papel na Secretaria, se faz substancialmente nos espaços coletivos. Então, essa ideia de construir arranjos institucionais que dá uma característica de uma rede de gestão participativa foi muito importante para nós. A gente conseguiu consolidar, né, um entendimento e produzir a capacidade de intervenção quando a gente definiu os arranjos, né, quando a gente conseguiu identificar os arranjos a partir de várias experiências e criando a nossa, que nesse jogo, nessa regra, nesse lugar de acontecer o apoio, a gente entendia que os espaços coletivos são muito importantes. Então, a gente tem hoje, né, como definição no SUS Paulínia, garantia necessária de que a reunião de equipe se faz um espaço de gestão participativa, um espaço dessa relação campo, um espaço de pensar fundamentalmente a alma do serviço de saúde, que é o trabalho, que é a produção da clínica, enfim. Entendendo que, a partir disso, a gente tinha elementos muito importantes para demarcar o nosso objeto de conversa, que era a questão do trabalho em equipe, da relação de um trabalho multiprofissional. Então, acho que o debate mais próprio de aproximar esse tema, né, da gestão mais pedagógica e constituir um certo debate de novo processo de trabalho, foi muito importante a gente ter as reuniões de equipe, pautando com o apoio e com a gestão dos serviços esse debate. Então, acho que isso, para a gente, foi muito, muito importante. A gente entende que há que se pensar um lugar das gerências locais que possa ter um lugar protegido e solidário de repensar o seu modo de gestão na unidade, repensar o seu modo de gestão com a Secretaria de Saúde e que a gente possa também ter um espaço de coprodução com essas gerências locais dentro da Secretaria de Saúde. E a gente criou 2 espaços muito importantes, né, que é o colegiado da atenção básica, um espaço que os apoiadores, mais a coordenação da atenção básica, está periodicamente discutindo, refletindo, pensando cada unidade com os gerentes locais, e criamos um outro muito importante, que é o colegiado de rede de atenção, em que a gente incorpora ali uma relação
de várias frentes, de várias políticas, saúde mental, atenção especializada, da gestão hospitalar, da rede de atenção hospitalar nossa, do nosso município, da atenção, evidentemente, da unidade da atenção básica, da vigilância em saúde, de um serviço muito importante que é a geriatria e gerontologia, que presta uma relação muito própria, enfim, constituindo um outro local, né, dando essa dimensão, essa dobra com a gestão participativa, para poder garantir o fortalecimento da nossa gestão e a compreensão desse modelo de gestão. A gente entende que a gente deveria ter, em algumas unidades maiores, o que a gente separou entre reunião de equipe e esse tema de colegiado gestor, né? A gente tem uma característica de ter 4 unidades modelo, antiga ainda da época da Unicamp, e que tem uma estrutura diferente de outros serviços, que a gente deveria sistematizar ali o tal do colegiado gestor, né? Pensando um pouco os lugares de organização dessa unidade básica grande que pudesse pensar, organizar uma intervenção para esses serviços complexos. A gente instituiu, dentro do hospital, um colegiado importante a partir do conceito de unidade de produção. Então, tem 2 relações no hospital que, para a gente, é muito importante, né, que ativa uma relação da rede, que é a discussão de um coletivo que se chama Kanban, que vai discutir um conjunto de intervenções do hospital e cuidado na relação com a rede. Existe o colegiado gestor do hospital, que tem um tempo diferente, com uma tessitura diferente de debate. Acho que isso foi muito importante. E, por último, a gente tem pensado, né, quais são, a partir desses arranjos de gestão participativa, dos espaços coletivos, né, quais são o conjunto de intervenções que a gente vai organizando para cada serviço, entendendo que democracia é conseguir olhar cada local na singularidade com esses trabalhadores, com esses usuários, apontando um caminho a partir daquele lugar, daquela relação ascendente com a secretaria, que para a gente justifica também como conceito de coproduzir com a gente, fazer cogestão conosco de alguns rumos, né, que porventura a secretaria do lugar de gestão que ela está não consegue identificar, não consegue olhar, não consegue analisar nesse lugar muito próprio dos trabalhadores da gestão local. Então, eu ficaria por aqui para a gente poder transitar entre essa lógica de um organograma funcional que determina uma mudança, né, o arranjo da função apoio na secretaria e essa relação de rede de gestão participativa, como é que isso ajudaria a transitar, portanto, todo esse conceito que a gente está dizendo que é a cogestão, a democracia institucional e a gestão participativa nesse conceito de apoio institucional enquanto modelo de gestão. Obrigado, Fábio. Então, agora eu vou passar para o Newton. O Newton, além de a gente ter trabalhado junto em Curitiba, o Newton ele foi superintendente aqui, ele estava voltando do Ministério da Saúde, ele tinha ficado na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde durante um tempo. Também ele é doutor pela Unicamp, né, e ele é professor atualmente na Universidade Federal de Uberlândia, Departamento de Saúde Coletiva. Tá? Vou passar para ele. Newton, olha, a gente deu uma corrida aqui, se você quiser falar um pouquinho mais de tempo, você fica à vontade, tá bom? Valeu demais, Marcelo. Queria, primeiramente, agradecer o convite de estar com figuras ilustres da saúde pública, tanto do campo da academia quanto do campo da prática da gestão do SUS, né? Fabinho, secretário, Fábio Luiz Alves, né? Mais conhecido como Fabinho, foi meu professor na Unicamp, assim como Gustavo, colega de trabalho, professor também, e você, Marcelo. É uma satisfação estar com vocês aqui discutindo esse tema tão pouco abordado hoje pela gestão do SUS, principalmente do ponto de vista federal, mas também tão necessário e tão potente para a gestão municipal, para a gestão estadual, para a gestão dos serviços. Eu não vou entrar na fala inicial do Gustavo e do Fábio,
mas queria só trazer a reflexão, né, concordando com a fala dos dois, que o apoio tem a função de suportar e empurrar, né? A Rosana Onoco fala muito desses dois componentes aí do apoio, que é de dar um suporte institucional para as equipes, para as instituições, para os gestores, mas também é de fazer ofertas, né? O Gastão, um dos principais formuladores, ele deixa isso muito claro na discussão com outras teorias que não se propõem a fazer ofertas, que não se propõem a ter a sua proposta, a sua política, o seu plano de governo para ser dialogado com a ponta, né, com as equipes, com os serviços. Então, não existe essa dicotomia, é uma falsa dicotomia que você não pode ter um projeto para ser apresentado para a sociedade, para ser apresentado para os atores sociais do SUS, das políticas públicas. Muito pelo contrário, o gestor tem que ter um projeto. O Fábio aí, como secretário de saúde, ele tem um projeto construído democraticamente, pactuado em várias instâncias da gestão participativa, e esse projeto, ele é o referencial para se construir o apoio. Não é de cima para baixo, não é goela abaixo dos trabalhadores. Pelo contrário, é um projeto que está em construção, é um projeto que é dialógico, não vai ser só o projeto dele, como ele pretende, como ele desenhou, como ele formulou, como a gestão formulou, mas também não é uma ausência de projeto. Apoiar não significa só dar voz, mas significa também trazer algumas ofertas teóricas, ofertas práticas, ofertas de políticas, ofertas de planejamento. E aí, na lógica colocada pelo Gustavo, de ter a democracia, a cogestão, de ter o empoderamento, ou alguns falam de ampliar o grau de autonomia, ou a capacidade, né? A função do apoiador é ampliar a capacidade de análise e de intervenção sobre uma determinada realidade. Isso se faz com várias ferramentas. Eu vou tentar colocar aqui algumas delas. Mas nada disso é feito, como o Fabinho colocou muito bem, numa lógica vertical, uniprofissional. Ou uma lógica, como na nossa prática de saúde, de serviços de saúde, uma prática muito corriqueira do médico-centrada e hospitalocêntrica. Apesar da importância do médico, apesar da importância do hospital, a rede de atenção à saúde, o sistema único de saúde, não pode ser centrado no hospital, não pode ser centrado na especialidade, não pode ser centrado no médico. Então, o apoio também não pode ser centrado somente no chefe da equipe, no coordenador, no médico da equipe. É uma equipe de referência com apoio institucional. A gente sempre trabalha com esse binômio, apoio e equipe. Ninguém apoia uma pessoa, ninguém apoia o chefe, a gente apoia a equipe. Partindo desses pressupostos e com a reflexão mais aprofundada que o Fábio e o Gustavo fizeram, é importante destacar como foi o processo de implementação do apoio institucional no SUS brasileiro. Esse conceito de apoio institucional, como o Gustavo colocou, surgiu, né, foi construído teoricamente dentro da academia por pesquisadores, principalmente Gastão Wagner, mas outros tantos, e aí inclui Gustavo Tenório, inclui Fábio Alves, inclui Marcelo Quimati, vários outros pesquisadores, formuladores, e ele foi sendo implementado na gestão do SUS. Teve um início de implementação no município de Campinas, aí do lado de vocês, né, de Paulínia. Então, assim que o Gastão assume a Secretaria Municipal de Saúde, primeira vez lá na década de 90, depois nos anos 2000, são as primeiras experiências de implementação real do apoio institucional, assim como de apoio matricial também, que vocês já fizeram a discussão, algumas lives sobre isso. Então, não havia essa experiência de implementação na gestão do SUS. A primeira experiência foi aí de Campinas,
e isso depois disseminou para o resto do Brasil. Como nós somos bastante defensores do SUS, a gente respeita muito a gestão tripartite do SUS e a gente valoriza demais as políticas federais, né? Apesar da gente conviver com o Ministério da Saúde sem ministro há alguns meses, com a intervenção militar lá no Ministério da Saúde, apesar disso, o Ministério da Saúde resiste, tem competência técnica, tem bastante militância lá dentro, apesar de todas as intervenções. É importante destacar a relevância que foi para o SUS a implementação do apoio institucional em algumas políticas do Ministério da Saúde. Sem alongar demais, mas lá em 2003, 2004, a primeira política federal que começou a institucionalizar o apoio foi a PNH, Política Nacional de Humanização, que o Gustavo já atuou fortemente, que o Fábio já foi coordenador nacional, inclusive, o Marcelo também já trabalhou na PNH, eu ajudei em alguns movimentos aí Brasil afora também. A PNH é a maior política e a mais consolidada de implementação do apoio, de defesa, de construção, de reflexão e de prática do apoio institucional, até hoje, com todos os pesares, nos locais, nos municípios, nos estados, a gente ainda vê muito apoiador da PNH perdido por aí, né? Sem nenhuma referência na política nacional, na política federal. E daí, da PNH, várias políticas do Ministério da Saúde implementaram apoio institucional, dando corpo, dando experiência real, dando chão para essa grande reflexão teórica e grande ferramenta prática. A política, o Departamento de Descentralização, depois o Departamento de Atenção Básica, depois vários departamentos do Ministério da Saúde, inicialmente 2003, 2004, depois 2011, 2012, até o golpe chegar e destruir de vez as experiências institucionais, as experiências oficiais de apoio institucional no Ministério da Saúde. A partir até 2016, a gente ainda tinha bastante reflexão e bastante prática do apoio no Ministério da Saúde. Apesar de não termos mais a referência nacional do apoio institucional, é muito importante destacar que o apoio não é um artigo em extinção, não é um animal em extinção do SUS. Muito pelo contrário, a fala do Fábio deixa muito claro o intenso movimento produzido aí agora na Secretaria de Paulínia, vários e várias secretários e secretárias espalhados pelo Brasil afora, sejam nos estados, nos municípios, nos COSENs, que há algum tempo vem implementando um apoio intermunicipal, né? Os COSENs são os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, os COSENs de São Paulo é pioneiro, o COSENs da Bahia, o COSENs de Minas Gerais, o COSENs do Rio de Janeiro, são COSENs que fazem apoio de município para município, que é uma prática bastante interessante. Os estados que nós ajudamos, inclusive, a discutir esse tema, o Fábio, junto comigo, junto com o Gustavo e outras figuras aí da Unicamp, de outros lugares do Brasil, nós já fizemos alguns debates e ajudamos aí, fizemos um apoio institucional para algumas secretarias, várias secretarias implementaram apoio institucional, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, quase mais da metade das secretarias estaduais já trabalharam ou trabalham com apoio institucional, de diversas maneiras. E aí eu queria discutir aqui alguns pontos que o Fábio tocou, sem contar outras experiências, só para apontar o conjunto bastante eclético de possibilidades de se fazer apoio institucional. Então, em estados e municípios, em serviços, como o Fábio falou, os hospitais, que são instituições hipercomplexas, né, como o Mário Testa falava, é uma cidade dentro dos hospitais, né? Então, é um espaço super potente para a implantação do apoio da cogestão
entre clínicas, entre especialidades, entre serviços administrativos e serviços assistenciais, numa lógica de gestão da clínica, numa lógica de planejamento, numa lógica de avaliação. Então, temos experiências que algumas estão numa fase mais de hibernação, outras estão florescendo, outras já estão bem consolidadas há algum tempo em vários locais. Existe produção teórica sobre isso. Quem tiver interesse, procurar aí várias revistas especiais sobre apoio. A Interface tem um capítulo interessante sobre apoio institucional no Brasil inteiro. Tem várias publicações do grupo do Gastão, do grupo da Rosana, do grupo da Roseni Pinheiro e do Rubem Matos, lá no Rio de Janeiro. Tem bastante produção sobre isso. E aí, para colocar um pouco sobre as possibilidades, do ponto de vista prático, quais são as ferramentas, né, que os apoiadores lançam mão para produzir uma relação dialógica, uma relação de construção coletiva, uma relação de trabalho em equipe. O planejamento estratégico é uma das principais ferramentas. Então, não é o planejamento normativo burocrático, que, infelizmente, a maior parte dos gestores do SUS se coloca numa obrigação de realizar o planejamento conforme a lei, conforme a norma, conforme as exigências dos órgãos de controle, conforme as exigências dos outros gestores. Isso é necessário, mas não é suficiente. Isso não se constrói na relação política, na relação concreta. Não é assim que se constrói apoio. Precisa ser feito. Mas por que não aproveitar a necessidade de elaborar um plano municipal de saúde, que não poderia ser um instrumento normativo burocrático, para construir uma lógica de apoio institucional capilarizada pela cidade, capilarizada pelas unidades de saúde, pelas unidades de atenção básica, pelos hospitais, pelo Conselho Municipal de Saúde, os conselhos locais, numa relação de apoio, utilizando planejamento estratégico, fazendo análise de cenário, fazendo problematização, fazendo diagnóstico compartilhado e traçando planos, pactuando indicadores, metas responsáveis de forma dialógica, de forma construtiva e coletiva. Então, é possível se fazer apoio institucional quando tivermos que fazer o plano municipal, quando tivermos que fazer o plano estadual, o plano nacional de saúde, apesar de não ser uma prática corriqueira, infelizmente, nessa lógica que o Fábio já colocou, diferentemente de Paulínia, infelizmente, poucos municípios fazem. Então, isso é apoio institucional. É apoio institucional também quando, na necessidade de qualificação profissional, que a gente não chama mais de capacitação, que é um termo muito tecnicista na lógica do treinamento, mas quando a necessidade da valorização profissional e da qualificação profissional é necessário fazer cursos de formação, ao invés de fazermos com atividades tradicionais de aula, de teoria desconectada da prática, fazer processos de educação permanente que sejam teórico-práticas, que tenham sentido para o trabalhador, que não sejam só numa lógica instrumental, mas que sejam uma relação teórica, pedagógica, crítica. Isso também é fazer apoio. O apoiador, ele faz educação em saúde, ele faz processos formativos e ele participa desses espaços como espaços potentes de formação profissional e de apoio institucional. E só para mais uma dimensão do apoio institucional, que foi bastante recorrente, né, e bastante utilizada no Brasil há algum tempo atrás, também até 2016, principalmente, nacionalmente, quando o DAB implementa a PENAB, a Política Nacional de Atenção Básica, e depois com o PEMAC, né, o PMAQ, que alguns municípios chamam, que foi um grande movimento de avaliação do acesso e da qualidade da atenção básica,
era um dos eixos de atuação do PEMAC o apoio institucional. E aí, fazendo a análise das respostas dos gestores municipais, era engraçado, né? A maioria deles falava que fazia. Primeiro relatório do PEMAC, lá em 2014, saiu que 95% dos municípios fazia apoio institucional. Como se a secretaria enviando formulários, enviando materiais gráficos, enviando pessoas para ir lá coletar exames, fosse apoio institucional. Porque cada um entende de uma forma diferente. E como era necessário colocar no checklist que eu fazia apoio institucional, eu colocava. A maioria dos gestores fez isso. Mas mesmo com essa distorção da realidade, o apoio institucional na atenção básica foi real. Assim como o apoio institucional na atenção à saúde da mulher e da criança, na rede cegonha, na rede de urgência e emergência, ter a discussão, ter profissionais do nível técnico, de alguma especialidade, de algum núcleo de atuação, fazendo debate do campo da urgência e emergência, ou do campo da atenção básica, ou do campo da rede psicossocial, da saúde mental, como o Marcelo foi durante muito tempo, numa relação com uma equipe multi, com o psicólogo, com o médico, com o agente comunitário de saúde, isso é fazer apoio institucional. Como implementar um CAPS no município que sempre trabalhou com um ambulatório de psiquiatria. Como implementar um centro de parto normal no município que sempre a taxa de cesariana era de 99% a 100%. É necessário apoio institucional. Não basta só ter o recurso do Ministério da Saúde para implementar o centro de parto normal, se não tiver uma construção teórica e prática do gestor municipal, estadual, federal, com o trabalhador, que sempre trabalhou numa lógica da medicalização do parto, da medicalização da assistência à saúde mental, por exemplo. Esse é um dado, esse é um motivo muito, muito forte para o Brasil não ter avançado na implementação de mais CAPs do que nós já fizemos, apesar de ter tido, durante um tempo, bastante investimento na construção, na reforma, na ampliação de CAPs, na reforma e na construção de centros de parto normal, porque não bastou só o dinheiro federal, faltou o apoio institucional do Ministério da Saúde, foi insuficiente, apesar de bastante ativo, mas insuficiente, para mudar a lógica do modelo de atenção ou do modelo de gestão. Apoio institucional serve para isso, para refletir sobre o modelo de atenção, sobre o modelo de gestão, sobre o modelo de planejamento em saúde, sobre o modelo de gestão hospitalar, de gestão da atenção básica. Enfim, o apoio ele não é só um componente teórico, ele tem sua importância na efetivação das políticas públicas, na consolidação do SUS. Por isso que nesse momento de ataque ao SUS, de redução da política pública, de redução do investimento público em saúde, o apoio institucional é uma forma de resistir e avançar. E aí, para chegar na minha fala, na parte final da minha fala, sobre os dilemas, né? Então, se ele é tão potente assim, se houve investimento, por que não consolidamos? Por que o apoio institucional acabou no Ministério da Saúde? Por que nem todas as secretarias municipais fazem apoio institucional? Isso não é uma bandeira de um partido, de uma corrente política. Isso é uma bandeira institucional do SUS, que não avançou por vários dilemas. Um dos maiores, não é o principal, mas é um dos maiores, é que o SUS, apesar de ter sido uma reforma do Estado brasileiro, muito mais avançada do que outras políticas públicas, o SUS ainda é uma reforma parcial. Nós ainda dependemos de uma lógica político-partidária na indicação, na nomeação dos gestores do SUS. Quem nomeia os gestores do SUS são prefeitos, governadores, governadoras, presidentes que têm uma lógica partidária que é legítima, ganhou uma eleição
e indicou alguém do seu interesse, seja o interesse mais público, de consolidação da política de saúde, seja o interesse mais privado, de uma lógica mais patrimonialista, clientelista. Então, esta lógica que impera na política pública brasileira, na gestão pública, interfere diretamente no apoio. Por quê? Porque o apoio institucional é uma relação de horizontalização do poder, de distribuição de poder, de relação democrática, como o Gustavo e o Fábio falaram. Se a política imperativa, dominante no município não é uma política pública democrática, não é a política partidária democrática, o apoio, a semente do apoio institucional não vai nascer num solo árido, no solo árido do fascismo, no solo árido do autoritarismo. Então, é preciso ter uma estrutura da política partidária, da política pública, da gestão pública, que não seja extremamente antagônica à democratização. Mas mesmo quando o apoio é uma forma de tensionar. É um dilema, mas é uma forma também de tensionar para a democratização institucional. Eu já falei também, não vou destacar isso agora, mas o apoio na saúde, ele avança à medida que as políticas são mais na lógica do trabalho multiprofissional, da equipe multiprofissional e não na equipe médica centrada, numa lógica de rede e não numa lógica hospitalocêntrica. Então, quanto mais trabalho em rede, quanto mais trabalho em equipe, quanto mais trabalho em colegiado, como a experiência de Paulínia nos ensina novamente, maior a possibilidade de se consolidar e de se efetivar o apoio institucional. E, por fim, no dia a dia do SUS, a maioria das políticas e a maioria dos programas são verticalizados, são definidos de forma normativa pelos gestores centrais, seja do Estado, do município, gestores federais, não trabalham numa lógica democrática de construção da política, de formulação da política. O apoio como um instrumento de formulação e implementação da política e também de avaliação, se a gente tem uma política que foi formulada e que existe uma imposição na sua implementação, o apoio é antagônico a esse movimento. E, infelizmente, nos últimos 3 anos, de forma muito mais concreta e presente, as políticas do SUS, as políticas federais do SUS e a política de vários estados têm uma lógica normativa autoritária, meritocrática, numa relação de metas produtivistas, no que o Gastão já falou sobre isso, o Fábio já falou sobre isso, numa racionalidade gerencial hegemônica, que não é a racionalidade das equipes multiprofissionais do colegiado. Então, o apoio tem esse dilema nesta relação. A política de Paulínia, a política pública, a gestão pública de Paulínia, ela trabalha na lógica do apoio porque ela trabalha em outras lógicas diferentes dessa lógica do autoritarismo, dessa lógica da meritocracia, dessa lógica da racionalidade hegemônica. Por isso que o apoio floresce mais. Mas é possível, para finalizar, então, para o debate, não é preciso ter a revolução socialista, a revolução marxista, para a gente instituir o apoio. O apoio é uma ferramenta técnico-política. Então, é possível fazer o tensionamento com o gestor autoritário, é possível avançar com o gestor democrático, mas, definitivamente, o apoio, ele traz um empoderamento ou um aumento da capacidade do trabalhador de analisar e de intervir na sua realidade, para o usuário, para a equipe multiprofissional, para as instituições. Por isso que é um instrumento potente e que, apesar dos pesares, apesar das dificuldades e das pandemias,
o apoio continua, apoio institucional, mais do que um cargo, mais do que uma pessoa, do que um gerente, do que um supervisor. O apoio institucional é uma função que o secretário pode fazer, que o médico da equipe, que o agente comunitário, que o chefe da unidade de saúde, que o gerente do hospital podem realizá-lo. Por isso a importância desse debate. Parabenizo novamente o Fábio, o Marcelo e o Gustavo pela relevância e pela importância da gente debater o apoio institucional em tempos de pandemia, em tempos de crise. Valeu! Valeu, Niltinho. Tá tendo um debate aqui super interessante aqui nos comentários. Então, eu acho que uma forma da gente fazer essa discussão seria eu levantar algumas desses comentários e pedir para vocês discutirem, para vocês falarem um pouco. E daí a gente fala, junta uns 2, 3 comentários, e aí a gente faz uma rodada entre vocês. Pode ser assim? Perfeito, Tá, legal. Tô vendo tá tendo mais debate do que das últimas vezes, né? O Carlos, ele fez várias contribuições aqui. Eu vou falar algumas que ele está falando, que eu acho que é bem interessante. Olha, falou assim, olha, os trabalhadores da ponta do SUS também seguram as pontas há muito tempo, mas, enfim, na minha percepção, eu enxergo um grande vazio ainda entre as políticas públicas propostas, que, na verdade, são muito poderosas e propositivas, e os gestores centrais, secretários e prefeitos, com pouco conhecimento e coragem, entre aspas, para implantá-las na resistência, com vários colegas. Né? Aí, o Everton, ele comenta a fala do Carlos, né? Dizendo assim, olha, bem lembrado, Carlos, infelizmente, a maioria das vagas ocupadas pelos gestores, o critério é partidário. Muitas vezes são pessoas que não conseguem nem compreender o campo da saúde coletiva, da atenção primária. Além disso, a maioria das vezes, esses gestores não conseguem realizar uma análise situacional do município e acaba deixando o trabalhador da ponta apagando fogo. Tá? Vamos ficar por aqui, depois a gente dá uma passada. Mas eu acho que é uma discussão interessante em relação ao quanto, né, esse modelo que a implantação do apoio institucional ele propõe, que é uma mudança, de fato, de modelo estrutural em relação a uma série de coisas dentro do Sistema Único de Saúde. Né? Ele propõe uma lógica de poder diferente, uma interlocução da ponta com a gestão de uma forma diferente. Ele parte de uma crítica de um modelo gerencial, né, e ele faz uma proposta a partir disso aí, né? O quanto que vocês falaram um pouco sobre a dificuldade de incorporação disso dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, quais que seriam estratégias para lidar com isso dentro desse cenário atual, né? E pensando dentro de como que os trabalhadores eles estão submetidos. Tem algumas outras perguntas também, que alguns comentários que eu acho que é bem interessante, que pensar que isso tudo, né, essa discussão que a gente está fazendo, é dentro de um cenário de sucateamento dos vínculos, né, dos vínculos dos trabalhadores no Sistema Único de Saúde de uma forma geral. E como que fica isso, né? Isso prejudica, o quanto que isso impacta este modelo, né? Este modelo barra essa estratégia, tá? Eu vou passando para vocês enquanto eu monitoro aqui os outros. Pode começar contigo, Gustavo? Pode sim. Bem, mandar um abraço para a Liane aqui, que eu vi nos comentários. Muita saudade, Liane. Que bom você estar por aí. Eu acho que tem algumas questões assim que uma ferramenta como o apoio ele desvela, né? Então tem questões que elas não tem como o apoio como uma ferramenta isolada resolver, né? Tem alguém aqui nos comentários comentou essa questão da distribuição de cargos gerenciais
dentro do SUS, na dinâmica da governabilidade dos gestores, né? Então, o coordenador de uma unidade, o coordenador de um ambulatório, de um serviço, de um hospital, entra na negociação da base de sustentação dos governos no espaço legislativo, seja municipal, estadual, federal não entrava, né? Agora entra, dessa forma mais tosca, né? Sem critério técnico nenhum. Hoje temos uma ocupação militar no Ministério da Saúde enfim, sem nenhum respeito, né, a critérios técnicos, mas essa ocupação ela também revela uma fragilidade do SUS, que é a mesma fragilidade que a gente vê nos municípios, né, no sentido da gente não ter conseguido construir um sistema que tenha algum grau de proteção, algum grau de autonomia. Por exemplo, as universidades públicas, elas têm um certo grau de autonomia, né? Apesar dessa autonomia haver um empenho sistemático e dedicado do governo federal em destruir as universidades, e para isso a autonomia é um ponto importante, ou seja, né, intervir dentro das universidades, escolher os gestores ao seu bel prazer. A gente tem no SUS uma dificuldade ainda de trabalhar enfrentar esse problema, né? Como que a gente cria um SUS que tenha um certo grau de autonomia, que o gestor ele possa dar diretriz, mas ele não possa transformar aquele espaço a área da saúde, a área da educação, em espaços de barganha partidária, né? Então, o Gastão tem falado muito numa autarquia especial para o SUS, né, da gente conseguir fazer do SUS um espaço que tenha algum grau de autonomia. Então, acho que isso é uma primeira questão, né, que a gente precisa enfrentar, e aí não é só com o apoio. Embora o apoio, algumas cidades tiveram o cuidado de institucionalizar o apoio institucional, né? Institucionalizar no sentido de ter um processo seletivo, um concurso, dessas pessoas terem um papel que está claro dentro da organização, e esse papel ele independe, não é cargo de confiança, né? Ele não está ao sabor das mudanças de gestão. Então, essa é uma questão. A outra questão que também faz, né, teve alguém que comentou aqui, né, que os gestores não estão à altura. O modo como a gente, parte desse primeiro problema que eu estava comentando, né, o modo como a gente estruturou a gestão do SUS, ele atrela os secretários, os secretários de saúde estaduais, municipais, o ministro, mesmo quando a gente tem um cenário, né, democrático mais normal, como a gente teve até o governo atual, ele atrela esse gestor digamos assim, a agenda do prefeito, do governador de estado, do presidente. Então, é muito difícil para esses gestores eles pautarem temas que estão além da governabilidade, né? Porque existe uma questão eleitoral que está colocada, existem um conjunto de pressões políticas para o conjunto, né, do governo. Então, esse arranjo ele também esbarra, né, num certo conservadorismo, de forma que problemas que, por exemplo, né, dizem respeito ao financiamento do SUS, que é um problema estrutural antigo, raramente os gestores conseguem pautar isso, né, porque isso é um tema que está necessariamente além da governabilidade de qualquer secretário, né, um tema que transcende os 4 anos de governo, um problema do Estado, de uma política de Estado, né? Então, isso também é uma questão que amarra um pouco estruturalmente assim, as possibilidades do SUS de pautar para a sociedade os grandes desafios do SUS, que geralmente são desafios que precisam, né, o Newton citou a Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização, assim como
né, a extinta política brasileira, né, de luta contra a AIDS, a luta antimanicomial, são exemplos de lutas dentro do SUS que se transformaram em movimento social, né? Então, a gente precisa resgatar essa nossa capacidade de fazer movimento social, de transformar as lutas do SUS, que ele foi criado assim, né, a partir de luta social. A gente precisa, digamos assim, sair do espaço mais burocrático, gerencial, e fazer das pautas, dos desafios do SUS, movimentos, né? Ativar movimentos sociais em defesa da vida, em defesa do SUS. A gente, então eu acho que isso vai além do apoio, né? E aí, lógico, passa por aí, alguém comentou aqui, o enfrentamento dessa dinâmica das organizações sociais, né? Na medida em que a gente não resolveu problemas de financiamento, que existe a lei de responsabilidade fiscal, que impede a contratação, né, de profissionais na educação, na saúde, na assistência social, na medida que a gente ainda precisa. E a gente tem agora a PEC 95, que congela os gastos por 20 anos. Aparecem soluções, né, que são tentativas de lidar com esses problemas estruturais, mas que acabam também, né, fragilizando a transparência, né, fragilizando a possibilidade de uma gestão mais adequada, né, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da participação do gestor eleito, né, para fazer a gestão. Ele acaba não tendo interferência nos processos seletivos, né, nas escolhas. O próprio critério de escolha das OS é um critério que é vago, né, por que escolher o SA ou o SB, e a gente acaba vendo, né, muitos escândalos, né, muitas escolhas de OS que são amigas dos gestores. Então, isso aconteceu em Campinas, né, com todo uma divulgação muito forte, mas isso é extremamente frequente, né? Então a gente a organização social é uma solução, mas é um arremedo, né? Não aborda os problemas. E essa lógica de gestão, né, concentrando, quantitativista, né, que cobra quantidades de produção das pessoas, ela se afasta da qualidade, né? Se afasta afasta os trabalhadores do envolvimento com o seu trabalho, né, automatiza o trabalho, então é uma lógica muito ruim. Eu acho que, assim, das coisas que eu peguei aqui era o que eu queria comentar. Passo a palavra para vocês. Pode ser, Fábio? A gente pode fazer na mesma ordem que a gente estava falando? Pode ser. Eu acho que esse tema é um tema, né, o envolvimento dos trabalhadores é um tema que eu acho muito importante, né? Eu acho que o primeiro debate que a gente tem feito é o seguinte: olha, nós queremos compartilhar uma defesa de um trabalho que seja bom para os trabalhadores, que seja um compartilhamento que garante, né, uma qualidade do meu trabalho, garante uma estrutura, garante uma defesa, né, do serviço público, garante e nos possibilita uma aliança com a gestão. Acho que esse é um tema que eu considero bastante importante, né? Então, eu acho que considerar que a construção, como Newton se referiu mais claramente, de que parte do debate contempla, sim, a legitimidade de interesse dos trabalhadores no projeto institucional, acho que isso é muito importante, né? Então, acho que tratar o tema como uma relação que vai problematizar uma melhora do trabalho, uma maior participação, uma intervenção e uma possibilidade de interferir na direção do projeto institucional, garantindo que relações de trabalho, capacidade de trabalho, defesa desse trabalho, enfim, de uma estrutura, né,
e de que a gente continue defendendo o SUS, que é o próprio trabalho dele, acho que isso é muito legal, a gente poder traduzir, dar esse sentido no encontro com trabalhadores. Ou seja, nós estamos lá para poder, junto com eles, né, produzir um SUS com muito valor de uso, com muita capacidade de ser reconhecido pela população e, por consequência, muita capacidade de ser valorizado enquanto trabalho prestado para esses usuários e essas usuárias, para as famílias, enfim. Acho que é bastante importante isso, né? Eu acho que é bastante importante a gente poder traduzir para os trabalhadores que parte do nosso trabalho deve ser analisado, deve ser avaliado, deve ter um componente de avaliação com uma cultura de aprimoramento e qualificação da gestão do SUS, do trabalho da minha unidade. Então, acho que esse é o primeiro tema, né? De alguma forma, eu acho que contemplar que a alma do SUS é prestar atendimento, é prestar uma intervenção enquanto política pública para a população e colocar com garantia, colocar com tranquilidade que o usuário deve ser o centro das nossas intervenções, o problema coletivo, o problema individual, a atenção integral, né, deva ser o tapete vermelho para o usuário, eu acho que é muito importante, né? Propiciar para o trabalhador de que eu possa ter uma relação com o trabalho em que eu produzo mais confiança com o meu usuário é muito significativo, né? Dar sentido para o trabalhador de que o meu trabalho ele possa ser, inclusive, cogerido, ele possa ter um grau de corresponsabilidade com o usuário, é muito importante, né? Dar sentido para o trabalhador de que a reunião de equipe é para a gente poder buscar saídas em que eu vou ter um compartilhamento de responsabilidades, em que eu vou ter o apoio solidário da minha equipe, em que eu não vou estar sozinho nesse dia a dia, nessa labuta do trabalho, da minha clínica, da minha atenção individual, é muito significativo, né? Acho que dá um sentido para o trabalhador. Compreender que o meu trabalho pode ser mais do que o setting de um lugar institucional de atenção individual, que eu possa reconhecer outras tecnologias de ação coletiva, outras tecnologias de promoção da saúde, outras tecnologias de prevenção de doenças, eu acho que é muito legal. Ou seja, dá para o trabalhador a sensação de que nós vamos ampliar, que nós vamos dar mais amplitude, vai dar mais profundidade, talvez o termo, para que meu trabalho seja melhor, para que seja uma participação, para que eu tenha um desenvolvimento de poder ter um trabalho melhor, eu acho fundamental, eu acho muito importante, né? Eu penso que tem uma outra relação que eu acho que valoriza muito, que pode ser uma dificuldade dos encontros, a gente tentar permitir que a relação de poder entre os trabalhadores elas sejam suspensas ou sejam equilibradas, né? Acho que o Gustavo falou isso e o Newton falou isso. Ou seja, equilibrar essa relação de poder, né, em que a gente possa ter todo mundo de maneira mais horizontal, contribuindo para a direção do serviço, eu acho que é muito importante, né? E a gente tem entendido que esta relação de horizontalizar poder, ela deveria ser feita no debate, pois centrada no trabalho em saúde, do que menos a representação de categoria profissional. Representar menos médico, representar menos a enfermeira, mas, ou seja, o trabalho da equipe, né? O trabalho do programa de atenção à criança, o trabalho da UTI, o trabalho desse local de produção, o trabalho da recepção, né? O papel da recepção ser representado como espaço institucional da unidade básica, menos do que o espaço de representar o recepcionista. Ou seja, mudar essa lógica, né? De olhar o meu lugar de organização do meu trabalho, na relação do papel institucional, no serviço próprio, no serviço da rede, eu acho que também ajuda muito a gente descaracterizar um pouco essas relações de poder. Eu nunca participei de uma reunião coletiva em que a gente pudesse problematizar
e buscar um consenso comum, né, que fosse ruim para as equipes. Todo lugar que a gente vai e senta, onde a gente consegue organizar, ampliar a capacidade de análise e tentar negociar, espaço de negociação, espaço de troca, espaço de poder olhar melhor o tema ou o problema a ser enfrentado, e a gente consegue, numa relação, de construir uma relação do bem comum, eu acho que isso traz uma satisfação muito diferente para os trabalhadores. Eu acho que essa é uma pegada importante. E eu acho que tem uma coisa muito importante para o trabalhador, que eu acho que a gente vai sensibilizar. Quando ele perceber, né, que é possível ele criticar, analisar, fazer sugestões, assumir tarefas junto com a gestão, ou seja, equilibrar também o poder com a gestão, né, poder ter essa relação de uma gestão democrática em que ele pode se colocar nas suas relações de críticas, nas suas relações antagônicas, nas suas relações de diferença, eu acho que é muito importante isso também. Eu acho que aproximar o trabalhador publicizando o que cada um pensa, né? Alguém que pensa mais uma relação que a atenção básica tem um papel importante, alguém que pensa numa relação onde o modelo hospitalocêntrico é mais importante, ou seja, a gente conseguir publicizar isso mais claramente, sair do bastidor, sair do cafezinho, sair dessas relações que não institui um debate, que não institui ou que não provoca movimentos instituintes de mudança, de intervir na realidade, eu acho que isso favorece muito a relação com os trabalhadores, né? E eu acho que para completar essa relação com os trabalhadores, eu acho que é muito importante os trabalhadores, né, o coletivo da equipe, a equipe organizada para a produção, o coletivo organizado para o processo de trabalho, poder discutir com os usuários, né? Também a gente poder entender que a autonomia e a decisão das regras institucionais de um serviço de saúde possam ser pactuadas com os usuários, com os familiares, enfim, com aquela população que nós temos o papel e o dever de ter uma intervenção, eu acho que é muito importante, né? Então, ou seja, tirar esse trabalhador de uma relação alienada, de uma relação em que ele possa fazer um debate nos espaços coletivos, em que ele possa se expressar, eu acho que a gente diminui um pouco essa relação de resistência dos trabalhadores. Legal. Só antes de passar a palavra para o Niltinho, a Maristel, aqui está contando, doutoranda, ela está falando, estuda os efeitos da nova gestão pública nas práticas de profissionais da APS. O sentido do trabalho em saúde vem sendo transformado com a perspectiva de indicadores, metas e resultados. Os trabalhadores têm uma agenda estruturada com tempo de atendimento de 20 a 30 minutos. Milton, além de você responder o que o pessoal está comentando, você acha que o SUS está sofrendo essa pressão para ficar cada vez mais parecido com uma fábrica? Você acha que existe essa pressão para o SUS ficar cada vez mais taylorista? Com certeza, Marcelo. Existe um fetiche, né? O fetichismo da tecnologia e o fetiche do produtivismo industrial chegou, não é de agora, mas chegou de forma muito mais intensa agora nas políticas sociais, né? Diferentemente de uma fábrica de sapato, de uma fábrica de automóvel, que a linha de produção, quanto mais taylorista, quanto mais normativa for, mais rápido você vai produzir um sapato. E você vai conseguir controlar a qualidade da fabricação daquele carro lá no final da linha de montagem. O taylorismo funciona bem nesse tipo de processo. E é importante ter uma certa implementação de padrão, de regra, de norma, em alguma fase da cadeia de suprimentos, por exemplo, do hospital, da cadeia de suprimentos e logística da Secretaria Municipal de Saúde. Então, não dá para jogar a criança com a água fora, né, da bacia. É importante ter norma, ter regra, ter padrão, para poder mensurar a qualidade. A questão não é essa. A questão é que a produção de saúde, ela não é taylorista e normativa como a produção de sapato. O produto final da relação profissional de saúde e usuário
não é quantificado, não é mensurado em todos os momentos. Não é um hemograma que você mede e dá um diagnóstico, não é uma glicemia que você mede e dá um diagnóstico. Isso também não funciona assim com o usuário. Cada glicemia de um usuário diferente vai ter uma interpretação diferente. Não é uma lógica, não dá para implementar na relação do cuidado em saúde, não dá para implementar o taylorismo, que é o desejo de muita gente. A questão é que não é a ferramenta só, né? Eu sempre faço a comparação que o planejamento, a avaliação, a educação em saúde e o apoio institucional, eles podem ser considerados uma ferramenta como se fosse um martelo. O martelo, a gente pode usá-lo para pregar uma obra de arte na parede ou para quebrar a cabeça de alguém. Então, o uso que o gestor, que o trabalhador faz daquela ferramenta, vai definir o produto, vai definir o objeto, vai definir a intervenção. Então, muitos usam, como eu disse antes, muitos usam o apoio como algo que só tem no nome, mas que a prática é supervisão, é controle, é fiscalização, assim como muitos usam a meta, o indicador, para produzir coletivos, para produzir grupalidade. Quando você faz um planejamento estratégico que tem que ter meta, tem que ter indicador, o problema não é a meta e o indicador. O problema é como se constrói a meta, como se constrói o indicador. Se é de cima para baixo, pelo assessor de planejamento, pelo secretário de saúde, ou se aquela meta foi construída pela equipe multiprofissional, pela equipe do território, pelos coordenadores das unidades básicas de saúde reunidos no colegiado, que geraram uma reflexão coletiva. Então, eu não sou contra ter meta e ter indicador. A meta e o indicador, inclusive estudos do Reino Unido, Gustavo sempre cita esses estudos, o NHS inglês, quando a gestão pede para os médicos de família fazerem as suas metas e os seus indicadores, porque lá é tudo muito mais controlado do que aqui, quando os médicos de família fazem as suas metas e os seus indicadores, as metas são muito mais arrojadas do que quando a gestão propõe. Então, não é porque eu estou fazendo uma meta que eu estou fazendo uma gestão burocrática normativa. Eu posso utilizar isso para gerar produção de coletivos. Então, mas a lógica da política em geral, não é da política pública, mas cada vez que passa, a cada novo ciclo de gestão dos municípios, dos estados, a gente vê essa contaminação. Agora, o correto, né? As pessoas começaram a entender que o correto agora não é contaminação, é infecção, por conta da pandemia. Essa infecção, essa disseminação desse vírus do taylorismo se impregna na gestão da saúde a cada dia que passa. Hoje, os partidos que têm uma visão mercadológica, meritocrática, neoliberal ou ultraliberal, né? O neoliberalismo hoje em dia já é uma coisa muito mais palatável do que o ultraliberalismo econômico, o ultraliberalismo político, vem colocando que a saúde tem que ser gerenciada como uma empresa privada, como uma indústria privada, por isso que as OS ganham mais força, e a cada vez que as OS ganham mais espaço, aparece mais corrupção, mais ineficiência, mais mortalidade, diminui a expectativa de vida, tem diversos estudos que mostram isso, e aumenta a precarização do trabalho e do trabalhador. Sem dúvida nenhuma, o SUS já foi bastante infectado por esse vírus, e nós precisamos produzir uma vacina pública que passa pela cogestão, pela democratização, pelo aumento da autonomia do sujeito coletivo. Não dá para impor para o trabalhador normas, metas e regras,
E aí, para finalizar, Marcelo, para dialogar um pouco com aquela primeira pergunta sobre a competência técnica dos secretários, eu não tenho dúvida nenhuma que não é todo município que tem a sorte de ter um secretário de saúde que tem experiência formativa, que estudou, que militou, que trabalhou em vários espaços de gestão, como é a Secretaria de Paulinho. Infelizmente, os estudos do CONASENS mostram que mais de 60%, 70% dos secretários de saúde não têm uma formação em saúde e muito menos em gestão pública. É necessário ter uma forma, uma política de planos, uma política de ocupação de cargos que tenha minimamente critérios técnicos, como temos nas universidades, como o Gustavo falou. Não é qualquer pessoa que pode ser diretor de faculdade, que pode ser reitor da universidade. Minimamente tem alguns critérios que colocam aquele gestor como com uma certa exigência técnica. Não é o doutorado que salva as almas de ninguém, não é ter feito um curso superior que salva a alma de ninguém, né? Não estou falando sobre isso. Mas minimamente, tecnicamente, você ter uma formação naquela área de atuação é importante. Mas o apoio institucional, a metodologia da cogestão, ela deixa muito claro isso, é importante a gente resgatar, foi falado pelo Gustavo e pelo Fábio, a competência técnica é uma das exigências do trabalho em saúde, do gestor da saúde e, consequentemente, do apoiador. Mas é importante que o trabalhador, que o apoiador, ele tenha, além da competência técnica, que tenha uma competência relacional, uma competência política. Um cara que não sabe lidar com grupos, com coletivos, que não sabe dar voz para as diferenças, dar voz para a equipe, esse cara não consegue fazer gestão, não consegue trabalhar em equipe. E não dá para ser apoiador dessa forma. Então, ter competência relacional, que não é que nasce do berço, mas se adquire, é fundamental. E a competência que ninguém lembra e que ninguém aborda, em geral, nos processos de capacitação, de qualificação profissional que o SUS faz, que as universidades fazem, só discutem competência técnica e alguns cursos discutem competência política relacional. Mas quase nenhum, exceto o pessoal da saúde mental aí, que você faz parte, exceto o pessoal da psicologia e alguns outros companheiros de algumas outras políticas, ninguém discute as competências afetivas, as competências da produção e da articulação das subjetividades do trabalho em equipe. O trabalhador, a equipe é uma arena de subjetividades em disputa, em formulação, em construção e desconstrução. Não dá para tratar sobre a afetividade das relações do trabalho em equipe só na cozinha, na hora do café ou nos corredores. Isso tem que ser uma pauta central, uma pauta permanente nos colegiados, nas reuniões de equipes, na construção do planejamento do município, na formulação das políticas. Competências técnicas, políticas e relacionais, afetivas, são fundamentais na discussão, tanto do apoio quanto do trabalho e da gestão em saúde. Queria contribuir com esse tema aí para o debate e devolver a palavra para vocês. Eu acho que a gente está chegando a uma hora e meia aí de discussão, ultrapassamos um pouco 1h30. Eu queria só aproveitar essa pergunta aqui do Everton e aí passar a palavra para vocês. Eu acho que daí a gente podia fazer as palavras finais aqui. O Everton ele fala assim, e o novo modelo de financiamento à atenção primária só alimenta essa lógica de produção em massa. Mesmo o serviço tendo muita produção, muitas vezes não afeta na melhora da qualidade dos usuários, qualidade de saúde dos usuários. Então, a gente está vendo isso em várias áreas, né, do Sistema Único de Saúde. Uma delas é a saúde mental, onde você tem uma política hoje que ela é indutora
de um modelo de atenção que ele é contrário à Política Nacional de Saúde Mental que vem sendo desenvolvida nos últimos 20 anos. Então, um exemplo disso é o aumento de financiamento, né, de leitos hospitalares em hospital psiquiátrico, coisa que vinha num decréscimo proporcional há muito tempo, e um aumento, né, na verdade, uma criação de uma linha de financiamento para um modelo institucional que é um ambulatório, além, né, de um grande financiamento a comunidades terapêuticas. Então, o financiamento, federal, ele sempre foi um indutor, né, de políticas, né, e de práticas de atenção, né? Um outro exemplo também, além da atenção primária, é do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, dos agentes comunitários de saúde. Então, o que eu queria perguntar e passar para vocês pensa assim, como lidar com essas mudanças na forma de financiamento, que elas induzem a práticas institucionais e a uma organização do sistema que ela é francamente vertical, ela prioriza essa forma de produção taylorista, ela induz a práticas que elas são muito contrárias a tudo isso que a gente está discutindo aqui. Tá? Posso passar para ti, Gustavo? Gustavo, teu microfone está desligado. Agora, dessa vez, é você, não sou eu. Tá pronto. Tá bom, Marcelo. Essa é uma pergunta, eu acho que, primeiro, assim, é que reconhecer que a gente tem que fazer um enfrentamento que ele é amplo, né? A gente tem uma redução, só com a PEC 95 já teve uma perda aí de mais de 20 bilhões, né, do que o SUS receberia se não tivesse esse congelamento. Então a gente tem um processo de estrangulamento do financiamento do SUS que é muito radical, e essas técnicas, esse modo de organizar o trabalho, geralmente vem junto com uma restrição, né? E como é um modelo, como o Newton já falou, né, como é um modelo que ele foi desenvolvido por um tipo de processo de trabalho para produzir determinados tipos de objetos, de produtos que são muito diferentes do que acontece na saúde, na educação, dos espaços onde a gente lida com pessoas, esse tipo de arranjo, ele acaba destruindo, né? O que ele vai produzir é outra coisa, né? Se ele é centrado em quantidade, se ele não possibilita a definição das metas, ela é feita a partir de um grupo, né, que define isoladamente, né? O processo de gestão, ele passa pelos processos de decisão. Então, assim, as decisões de como vai ser o processo de trabalho, elas têm que ser conversadas com os trabalhadores e têm que levar em conta a singularidade dos usuários, né? Porque senão, se a gente faz um processo de trabalho que é idêntico para serviços diferentes, né? Então, situações diferentes, a gente tende a tentar produzir uma homogeneidade onde ela não existe, né? Então, como o Newton já falou, são estratégias que vêm de espaços que são muito diferentes e já produzem muitos problemas de onde vem, né? Já produz um trabalho automatizado e de pouco envolvimento nesses lugares, né, na indústria, de uma forma geral. Então, esse é um primeiro aspecto. Outro aspecto que eu acho que é importante é que a gente, então, assim, pensar, como eu falei, assim, né, por exemplo, se a gente pensar em relação à saúde mental, mas também não só em relação à saúde mental, né, se a gente pensar em relação à atenção primária, a atenção primária, ela lida com uma parte significativa da população brasileira. Nós estamos perto das pessoas, é diferente do hospital, ou mesmo do ambulatório de especialidade, que encontra de vez em quando. Nós encontramos as pessoas quase todo dia na atenção primária, né? Então, a gente precisa explicar para a população o que acontece, porque às vezes isso acontece muito aqui em Campinas, né? Às vezes tem lá um centro de saúde que, do ponto de vista da população, ele está
perfeito, ele deveria funcionar. Mas na prática, às vezes ele tem uma equipe que devia ser para 3 mil pessoas, essa equipe está com 16, 10 mil pessoas, né? Então, olhando de fora, a população acha que está tudo bem, e que o que não acontece corretamente não acontece por problemas dos trabalhadores, né? E culpabiliza os trabalhadores. Então, quando os trabalhadores têm problemas para fazer o atendimento que eles julgam adequado, eles têm que politizar isso. Politizar não é partidarizar, mas politizar é compartilhar com os usuários as dificuldades que eles estão tendo. Porque ou a gente politiza as políticas públicas, né, ou então os gestores vão continuar, né, a grande política de financiamento, né, do SUS, as políticas de gestão do SUS que estão estrangulando os objetivos do SUS, impedindo que a gente, por exemplo, faça atenção à saúde mental, né, da forma adequada, que é lidando com pessoas e não com diagnósticos, né, reconhecendo a complexidade do trabalho em saúde. Então, eu acho que os trabalhadores têm muito poder de construir movimento em defesa da vida, movimento em defesa das políticas públicas sociais, né, da educação, da saúde. Só que a gente usa muito pouco esse poder, né? A gente conta muito pouco para a população do que realmente está acontecendo. Então, a população, quando vê que um exame demora, quando vê que falta um remédio, quando vê que uma consulta está demorando, muitas vezes ela não consegue dimensionar o tamanho do problema. Então, eu acho que a saída que a gente tem é a política, né? Política pública só existe se for vontade do público, né? Se o público estiver articulado, capaz de defender essa política. E a gente viu aí, depois da crise de 2008, que vários países europeus tiveram sistemas públicos tradicionais ameaçados, né, de saúde, mas também outras políticas públicas, inclusive, foram destruídas. Mas, assim, sobrevive onde? Sobrevive onde existe mobilização, onde existe, né, capacidade da população de resistir, interesse da população de resistir. E muitas vezes a gente tem uma prática mais burocratizada, né, mais menos capaz de colocar em pauta, de discutir com as pessoas os determinantes sociais, os constrangimentos que as equipes têm para fazer o trabalho como tem que fazer. Então, eu não vejo outra saída a não ser chamar os principais interessados nos problemas que a gente tem para estarem ao nosso lado, como trabalhadores, né? Acho que essa é a única saída que a gente tem. Enfim, acho que o Marcelo falou para a gente, né, se despedindo, então eu vou também agradecendo o convite e a possibilidade da gente conversar sobre um tema tão importante. Obrigado, Gustavo. Passar então para o Fábio. Marcelo, deixa eu falar primeiro. Pode falar, Nilton. Não, deixa eu só fazer a minha fala, que aí a gente deixa para o Fábio encerrar e fazer os comentários. Pode ser? Vamos lá. Respeitar a hierarquia. A gente é mais jovem que ele, a gente fala antes. Não, antes de despedir, queria, se a gente pudesse até usar aquele conceito de avaliação, né, um conceito antigo, pioneiro, mas antigo já, que nós já temos avaliação de quarta geração, avaliação 360, mas o Don Abadian lá, ele trouxe aquele primeiro conceito da primeira geração da avaliação, que a gente devia avaliar a estrutura, processo e resultado. Eu queria só dialogar com essa divisão didática, né? Ela é meramente didática, mas serve para a gente ter essa imagem que diz que o Gustavo falou, na prática, o trabalhador o gestor do SUS, né? As políticas de avaliação e de financiamento para o SUS,
deviam trabalhar muito mais com o conceito do resultado do que da organização de processos, né? A produtividade, quando a gente avalia a produtividade, que é um tema que o neo-taylorismo adora, né? Produtividade, produtivismo. Normalmente, a produtividade deles é a produção de processos padronizados. Essa lógica da produção de processos padronizados, existe uma falsa utopia de que quando você padroniza o processo, você vai chegar no resultado esperado no final. Como eu disse, uma coisa é padronizar um processo para fazer um sapato e uma coisa é padronizar um processo para produzir um cuidado em saúde da família, um cuidado em saúde mental. Obviamente, a padronização do processo não vai gerar o resultado que a gente espera. Então, existem várias experiências internacionais e nacionais, sem jogar fora a meta e a avaliação, que é importante para a política pública ter avaliação, ter meta e ter indicador. Por que não utilizar indicadores de resultados, como, novamente, o Reino Unido, mas a Espanha, Portugal, várias políticas internacionais fazem, de, ao invés de avaliar quantas consultas de pré-natal eu estou fazendo para cada gestante, eu vou avaliar quantas gestantes estão com melhor qualidade de vida, quantos diabéticos reduziram, qual é a taxa de internação por complicações da diabetes que nós tivemos naquele mês, aquele ano, naquele determinado território. Ao invés de avaliar se o hipertenso está fazendo o teste, está fazendo as consultas do hiperdia, da hipertensão e diabetes rigorosamente, se a gente tem uma redução do infarto, da internação, da hospitalização, isso é um resultado. Isso é um resultado assistencial. E isso pode ser pactuado como uma meta para cada equipe traçar a sua estratégia. Se as equipes de Paulínia descobrirem uma estratégia para reduzir hospitalização por infarto melhor que as equipes de Campinas, e elas produzirem um melhor resultado, elas podem receber um financiamento melhor, sim. Esse é um ponto. Por outro lado, para fazer o contraponto, a lógica do pagamento por desempenho, que esse é um tema que não vai dar para destacar aqui, mas a pergunta vai nesse sentido. Pagar por desempenho é radicalizar no produtivismo e na meritocracia. Se a melhor equipe, a equipe mais estruturada, que tem profissionais, às vezes, mais bem informados, que tem uma estrutura melhor, tende, em alguma medida, a produzir mais resultados assistenciais do que outras equipes que trabalham numa região mais vulnerável, que estão inseridas numa comunidade com alta vulnerabilidade social, de violência doméstica, de trabalho infantil, de uma série de questões aí de vulnerabilidade social e econômica, e ao invés da gente investir mais nessa equipe, a gente vai investir na outra, que tem uma situação de menor vulnerabilidade. Então, o pagamento por desempenho é um ciclo vicioso que vai punir a equipe que precisaria de mais apoio institucional e vai valorizar a equipe que tem mais recursos. Por isso que não dá para trabalhar na lógica do pagamento por desempenho se não for uma construção com os trabalhadores, com as equipes, com os gestores locais e não só os gestores centrais. Pagar por desempenho, em geral, é para usar menos dinheiro. E aí, para finalizar, concordando com o Gustavo, todas as políticas federais de mudança do financiamento da atenção básica têm um objetivo claro, que é usar menos dinheiro do orçamento federal e sobrecarregar, mais uma vez, os gestores municipais e os gestores estaduais, que já investem muito acima do mínimo. Não investem muito porque não tem, mas investem muito mais do que o mínimo constitucional, enquanto o governo federal
não tem mínimo constitucional para investir, e a cada ano que passa, investe muito menos no SUS do que comparando aos estados e aos municípios. A lógica é de desfinanciamento do SUS. Nós vivemos uma crise crônica de subfinanciamento desde a origem do SUS. Agora a gente vive uma crise aguda de desfinanciamento. Além do subfinanciamento, nos últimos 3 anos, nós perdemos quase 30 bilhões que não foram repostos agora com as políticas emergenciais da pandemia. O governo do Paulo Guedes aí deu menos de 20 bilhões para o SUS durante a pandemia, que não deu para recompor nem o que nós perdemos. E já estão propondo para o orçamento do ano que vem uma nova redução. Então, como se os efeitos da pandemia se encerrassem esse ano, e a partir do ano que vem a gente volta para a mesma regra do desfinanciamento do SUS. Então, não dá para discutir apoio sem discutir essa conjuntura geral. Gostaria muito de discutir esse tema também, mas ficamos aí para outros momentos. Queria agradecer novamente o convite, Marcelo, Fabinho, parabéns aí pela gestão. A gente ouve à distância, a gente ouve os processos e os resultados que estão acontecendo em Paulínia, pelo enfrentamento à pandemia, pela qualidade da gestão, pela qualidade do trabalho em saúde. Queria muito estar aí próximo para poder acompanhar, mas à distância a gente consegue acompanhar um pouco também. Um abraço para vocês. Niltinho, obrigado, viu? Newton, olha, muito bom te ouvir mesmo, cara. Você está cada vez melhor. Passa aí para o Fábio, então. Queria agradecer aí, Gustavo, viu, pela participação, pela possibilidade, contribuiu demais para o nosso debate, queria agradecer demais. Queria agradecer demais o Newton pela participação, pela força do debate também. Eu acho que a gente está aí num processo muito próprio de Paulínia, né? A gente pega uma eleição suplementar, tendo um ano de gestão, tentando fazer uma intervenção organizada, reconceituando, né, esse papel do SUS Paulínia, entendendo que cada SUS tem a sua diversidade, tem a sua singularidade, e acho que nós vamos pedir apoio para você, nós vamos buscar você, Gustavo, para poder estar pertinho da gente, acompanhando por alguns processos. No meio desse caminho, a gente teve que reorganizar todo um planejamento de ações, que é o que todos nós estamos enfrentando, né, no maior dilema sanitário para o SUS, na sua existência, para a nossa geração de profissionais, para a nossa geração de gestores, né? E a pandemia, no meio do caminho, nos coloca com um olhar muito atento, né? E demonstrando nesse processo o quanto o SUS é importante, o quanto o SUS tem capacidade de intervenção, tem capacidade de proteger, capacidade de mudar o curso de muitos agravos em saúde, inclusive as doenças infecto-contagiosas, os novos problemas sanitários mundiais, né? Então, Newton vai estar com a gente vai pensar uma agenda super importante, está no nosso plano, Gustavo também, para aproximar pessoas assim tão competentes. Eu acho que eu concordo plenamente com o Gustavo e com o Newton, com esses conceitos, com essas considerações, com essa reflexão sobre essa coisa de avaliação, sobre produtividade, sobre financiamento. Olha, é de uma pobreza a gente discutir o financiamento a partir de produção que a gente nem vai entrar nesse detalhe, eu quero concordar. É de um retrocesso, é de uma pobreza a gente contratar o serviço a partir do tanto que ele produziu, do tanto que ele fez. É de uma pobreza imensa, um retrocesso de 1800 e cafunga, discutir com o trabalho médico, com o trabalho da enfermagem, com o trabalho médico de 4 consultas por hora. Isso para mim é vergonhoso. Acho que, de fato, ter uma política nacional que vá preconizar o pagamento, financiamento por produtividade é de uma pobreza
é de uma falta de modernidade, sofisticação, é de uma falta de conhecimento do SUS, é de uma falta de incompreensão do que é o trabalho em saúde, é de uma pobreza que eu acho que precisamos atacar muito, né? Mas eu acho que essa ideia, né? Primeiro esse resgate, né? Do Dona Bédia, em que vem trazer avaliação articulado com processos, resultados, estrutura, acho que é muito importante, né? Avaliar que a gente precisa ter indicadores que falem de um desempenho ou de uma resposta de um SUS municipal a partir de indicadores mais gerais, de mostrar a potência de garantir que o SUS está prestando bom serviço, é muito importante. Eu acho que é muito importante o indicador, por exemplo, de captação precoce das gestantes, do diagnóstico precoce para qualquer tipo de câncer, da capacidade da população acessar as consultas no serviço de saúde, na especialidade ou na atenção primária. Eu acho que é muito importante a gente discutir o indicador, por exemplo, da média de permanência, taxa de ocupação. Ou seja, talvez usar dois conceitos que a gente tem aprofundado, que é eficácia e eficiência, eu acho que ajudaria muito a gente repensar esse tema da avaliação, né? Eficácia no sentido de que do que nós estamos produzindo de melhoria, de resultados, do ponto de vista de mudança de padrão sanitário, de mudança de qualidade de vida, de garantia de que o SUS ele transforma a vida das pessoas, as condições objetivas, os principais agravos de saúde. Acho que é importante. E avaliar como que a gente opera, né, o recurso do SUS para que isso dê conta, eu acho que são bons temas. Eu acho que a gente poderia ficar aqui e aprofundar isso, né, enormemente. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação de um monte de gente legal, que tem aí também uma história, uma reflexão, um processo de intervenção nesse tema do apoio institucional, nessa defesa do SUS, né? Quero lembrar aqui, a Sandrinha trouxe aqui no comentário essa ideia de a gente garantir que tem um apoio institucional em alguns serviços muito presente, né? Além de ser referência na relação, eles estão presentes constituindo, né, o dia a dia do processo de trabalho das equipes, né? Na constituição do colegiado, nas reuniões de equipe, na relação com as famílias, tem sido muito importante essa presença cotidiana, todos os dias, ali, no dia a dia do serviço de saúde. Acho que isso é bem importante. Enfim, eu quero agradecer bastante aí esta iniciativa do Marcelo Quimati, um baita companheiro. Quero agradecer mais uma vez a contribuição do querido amigo Newton e do querido amigo Gustavo. Muito obrigado. Eu aprendi bastante hoje, aprendi bastante com vocês, aprendi bastante com o público aqui que interagiu com a gente. Eu acho que a gente sai aqui enriquecido com esse debate. Obrigado, Fábio. Fábio, esses debates eles estão ficando cada vez mais compridos, né? O primeiro foi 1h45, a gente está chegando em 2 horas aqui. Tá. Bom, então vou dar boa noite para todo mundo, agradecer a presença do Gustavo, do Fábio, do Niltinho. Olha, foi realmente um grande prazer encontrar vocês de novo. Acho que esses debates, essas discussões, elas servem muito assim para dar muito ânimo. E eu queria terminar mandando um grande abraço para os apoiadores institucionais do município de Paulínia, que estão fazendo um trabalho fantástico lá, junto à atenção primária, junto à saúde mental, junto ao hospital municipal e junto a várias instâncias na área de saúde, deixando essa rede muito mais fluida, muito mais democrática e muito mais funcional também. Tá? Então, olha, um grande abraço para todos. Valeu, então, pessoal. Dê um tchauzinho aí. Então, um grande abraço, até mais para todos. Valeu. Tchau, galera. Valeu. Obrigado.